que noite linda, amém? Noite maravilhosa, estamos aqui no 5º dia, não é? Quando eu falei com um rapaz que trabalha com o pastor Jonatas, eu disse, meu filho, eu só posso 2 dias, não é? E aí, justamente dos 2 dias que eu disse, por Jesuicidência, caiu no dia 5, mais uma vez, e aqui estou para dar glória a Deus junto com vocês e ministrar aquilo que Deus confiou ao meu coração. Diga-se, nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus tem o controle de tudo. Tem o controle de tudo. Eu lembro que quando eu iniciei a ministração do ano passado aqui, eu agradeci que Deus falou algo muito forte ao meu coração, que mãe de 3 filhos, uma eu tive em março, o outro eu tive em abril e a outra eu tive em maio. E naquela noite Deus ministrou uma palavra ao meu coração a respeito do porquê eu estava nesse altar no mês de maio de 2022. E hoje estou eu aqui representando o mês de maio, né? Vocês estão entendendo? E hoje estou aqui também no dia 5, não é? E aqui eu vou tributar e agradecer a Deus uma bênção também que eu recebi. E estamos recebendo ainda essa bênção. A minha primeira filha, que nasceu no mês de março, a minha primogênita também, daqui a 9 dias, ela estará casando. Então eu vou estar tendo o prazer de casar minha primeira filha, não é? Então é uma bênção de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa. E louvado seja Deus que ela está sendo acompanhada pelo nosso pastor ali da ADVEC, eu com o noivo dela. E eu creio que Deus já começou a fazer uma linda obra ali naquelas vidas. E nós estaremos de posse de vitória daqui a 9 dias. É uma bênção que eu estou agradecendo. E eu creio que é resposta de Deus da minha oração, da oração da minha casa e da oração da igreja também. Amém? Amém. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 2. Versículo de número 8. Amém? Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós mesmos, isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feituras ou criaturas criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Diga comigo, pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para essa noite fala sobre a graça de Deus em nossas vidas. Nós estamos aqui em uma conferência e um trabalho que tem uma temática de orar a cada dia representando um mês, e que durante todo o ano que já iniciou, nós possamos esperar com convicção, com firmeza, sabendo em que esperamos, no que esperamos, por quem esperamos, para que esperamos e não duvidando de aquilo pelo qual nós estamos esperançando, haveremos de ver, de viver, de conhecer, de abraçar e
entender, abraçar, viver e praticar a graça de Deus. A graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus, ela significa, no original dessa palavra, benevolência, bondade, favor, que nos é dado, que nos é outorgado. Também podemos observar que graça pode significar a graciosidade de uma pessoa, o carisma de uma pessoa. Isso é uma outra vertente do significado da palavra graça. A graciosidade, a simpatia, o carisma de uma pessoa. Nós ainda podemos observar que a palavra graça, ela tem um significado na teologia de prazer, de deleite, de favor. Alguém que foi favorecido, alguém que se deleitou, alguém que foi agraciado, alguém que foi alcançado. E também no termo hebraico e grego diz que nós fomos agraciados, favorecidos, presenteados, alcançados, abençoados. A benevolência de Deus nos alcançou quando nós não merecíamos. A graça de Deus nos alcançou. Quando eu ainda vou na Bíblia Sagrada, eu observo que a graça é o dom, é um presente de Deus para as nossas vidas. E nós que somos cristãos, precisamos, além de compreender essa graça, precisamos viver com essa graça, precisamos andar com essa graça, precisamos praticar a vontade de Deus dentro dessa graça e precisamos esperança, porque nós conhecemos o favor de Deus que a nós foi revelado quando nós não merecíamos alcançar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. A graça foi manifestada a nós. A palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Efésios, onde nós lemos, fala sobre a graça pela qual nós somos salvos. O favor de Deus e a benevolência de Deus que nos salvou. E isso nós vivemos pela fé, porque nós acreditamos. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem tem convicção da sua vida eterna em Cristo Jesus? Vou perguntar de novo. Quem tem convicção da sua vida eterna em Cristo Jesus? Por que você tem essa convicção? Porque a tua fé, a fé que Deus te deu, te levou a acreditar que o favor de Deus, que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus entregou Cristo por nós, pagando o preço que nós éramos para pagar. E Ele pagou daquela cruz e nos deu direito, acesso à vida eterna. E pela fé em Cristo Jesus, por meio do favor de Deus, nós somos salvos. Presente de Deus. Se você puder, diga comigo assim: a graça é um presente de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quando Paulo escreve isso aqui para Tito, o que é que Paulo está dizendo? Cristo é a graça de Deus manifestada entre os homens. Cristo é o favor de Deus. Cristo é a bondade de Deus. Cristo é a misericórdia
escrevendo a Tito 2, 11 e 12, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse presente mundo sóbria, justa e piamente. A graça de Deus se foi manifestada, ou se manifestou, e trouxe a mim e a você a salvação. Mas não para por aí. A graça nos trouxe a salvação, mas ela também veio nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a renunciar à impiedade. O que é renunciar à impiedade? É eu decidir, por meio da graça, com a ajuda da graça, a não praticar a impiedade. Eu rejeito o que é impiedade. É tudo aquilo que profana o santo, que profana o sagrado, que profana a vontade de Deus. Então, por meio da graça, com a ajuda da graça, com a salvação que a graça me trouxe, eu agora sou ensinada a renunciar à impiedade e também às paixões mundanas. E vivamos neste presente mundo de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Que esperança é essa que nós estamos esperançando? Porque nós abraçamos a graça manifestada. Aí Paulo diz a Tito: é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo: nós que abraçamos a graça, que andamos na graça, vamos resistindo à impiedade, às paixões mundanas, vamos vivendo com maneira sábia e sensata, aguardando a revelação, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve aparecerá em glória. Gente, se eu e tu viver esperançando, aguardando com convicção o aparecimento de Jesus em glória, o que é esta luta que você enfrenta hoje? O que é esta dificuldade que nós enfrentamos hoje? Se a nossa esperança, se o nosso esperançar está no que nos foi prometido por meio da graça, a salvação nos foi dada e em breve Ele aparecerá em glória e nós vamos esperar na graça até que Ele regresse, até que Ele volte. Então venha o que vier, nós vamos permanecer firmes até que a sua glória seja por nós vista. A graça de Deus, ela veio para superabundar aonde estava o pecado e a escravidão do pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei revela o pecado, o delito, o engano, a escravidão. Mas onde o pecado abunda, aonde há pecado, aonde há ofensa, aonde há engano, aonde havia delitos em nossa vida, diz, ali abundava o pecado. Eu estava presa, acorrentada pelo pecado, escrava do pecado. Eu fazia porque eu não conhecia a graça que é revelada através de Cristo para me ajudar a superabundar por
que é superabundante em nossas vidas, e nós podemos viver em graça, em graça, em graça, em favor de Deus, em ajuda de Deus, em bondade de Deus. Aleluia. Gente, eu lembro, eu me converti ainda na minha adolescência, mas eu fui criada longe do Evangelho e conheci o meu esposo também longe do Evangelho. E inclusive o dia que nós namoramos, primeira vez que nós flertamos, né, hoje assim, as meninas tinham feito um churrasco que era o meu aniversário. E nós estávamos ali, muitas meninas, alguns meninos, e ele chegou. E naquele dia nós flertamos e nós estávamos longe da graça, escravo do pecado, condenados pela lei. Mas os pais dele, os meus pais, já estavam caminhando com a graça. Glória a Deus. E no dia que o pai dele soube que nós já estávamos conversando e caminhando, o pai dele disse assim: gostei. Eu disse: o senhor gostou de quê, seu João? Ele disse: porque os teus pais estão no culto conosco, e eu e Maria também estamos no culto, e eu sei que logo vocês dois também estarão no culto com a gente. Aí eu olhei para seu João, eu disse: é assim? Ele disse: é desse jeito. E nós passamos alguns meses, poucos meses, visitando a igreja, só visitando, sem querer compromisso com a fé, sem querer compromisso com a graça. Achava bonitos hinos, achava bonitos cânticos, chorava, se emocionava, mas não queria compromisso com Cristo. E eu, de alguma maneira, eu gostava de todo domingo estar no culto, mas na hora do apelo, eu dava um jeito de correr. Quando foi um dia, recebi um convite para uma vigília. E naquela vigília, eu disse para o namorado: vamos? Aí ele disse assim: eu tenho uma festa para ir e eu não posso ir para a vigília. Aí eu fiquei brava. Aí eu disse para minha mãe: eu não vou para a vigília. Aí a mãe disse: por que tu não vai? Eu disse: porque ele não vai para a festa, não ficar em casa. Aí a mãe olhou para mim e disse: deixa de ser tola, menina. Vai para a vigília orar e ouvir o que Deus tem para tua vida. Tu vai ficar aqui, como dizia antigamente, só com dor de cotovelo? Eu disse: eu vou. Me arrumei e fui para a vigília. Quando eu estou lá na vigília, irmão, mais ou menos meia-noite e pouco, quem chegou na vigília do nada? O João. Eu olhei, eu estava ainda do pecado com raiva. Eu estava com raiva naquele dia. Eu digo: ele nem sente perto de mim. Enchei a cara. E ele chegou de mansinho, aí disse: eu vim. Aí Jesus começou a falar na vigília. Aí a Bíblia diz que a água bate na rocha, na penha, até fazer o que com ela? Esmiuçar. Aí naquela vigília, a água da palavra, a água do Espírito foi batendo, e eu posso ver o martelo da palavra naquela madrugada quebrando as cadeias do pecado e dizendo assim: hoje você se arrebenta, hoje você se arrebenta, hoje você se arrebenta. Parece que eu vejo o martelo da graça de Deus dizendo: hoje eu serei manifestado a eles, hoje eu serei. E no
Parece que tinha chumbo nos meus pés, gente. Aleluia! A guerra espiritual é algo sério. Parece que tinha pesos de chumbo no meu pé. O meu coração dizia: vai à frente, te entrega, cede, vai. E as minhas pernas pesavam. E a mente dizia assim: como tu vai deixar a festa? Como tu vai deixar o álcool? Como tu vai deixar a farra? Como tu vai deixar a vaidade? Como tu vai deixar as paixões deste mundo? Como? Pra quê? Deixa isso pra depois. Quando tu estiver lá na frente, velha, mais na frente, pra que tu vai? E o meu coração disparava, acelerava. E no meu coração eu escutava uma voz dizendo: é hoje, é hoje, é hoje. E eu sei que naquela hora eu olhei pra ele e eu disse: tu vai? Aí ele disse: eu já estou indo. Ele foi embora. Glória a Deus! E eu fiquei. Aí o meu irmão foi também. Chula canto. Glória a Deus! E naquela hora eu fiz uma oração e eu disse assim: Deus, eu vou. Agora eu te peço uma coisa. Eu não quero mais ter sede de álcool. Eu não quero mais ter sede de festa. Eu não quero mais ter sede do mundo. Eu quero ir para lá ficar e de lá nunca mais sair. Eu quero ir para lá ficar e de lá nunca mais sair. Gente, quando eu fui, parece que foi um turbilhão que caiu lá naquele chão. Eu me joguei e naquele dia eu posso ver este versículo se cumprindo. E aonde o pecado abundava, a graça veio para superabundar. Anteriormente eu falo como uma pessoa. Se tu puder, eu quero que tu diga algo para quem está perto de você. E diga assim: aonde o pecado que escravizava, é aí que a graça de Deus veio para superabundar. Para superabundar. A graça de Deus é maior. A graça de Deus. Você não volta, você não fica, porque a graça de Deus chegou. A graça de Deus, ela veio para nos chamar. O apóstolo Paulo diz: quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Eita! A graça de Deus te chamou e te separou quando tu estavas no ventre da tua mãe. A graça de Deus te chamou, te separou, chamado. A Bíblia diz que nós somos pela graça de Deus vocacionados. Quem nos chamou, quem nos salvou, quem nos chamou, diz Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 9, diz assim: não segundo as nossas obras. Nós não somos vocacionados segundo as nossas forças, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Deus te vocacionou, e isso é um propósito eterno de Deus. Você foi vocacionado por meio da graça. Você foi chamado para ser salvo, para ser santo, para ser puro, para andar na graça de Deus. Ele te aboliu da morte, Ele te trouxe para a luz, Ele te livrou da condenação, Ele te livrou
mudarão. Irmão, que é isso? A senhora está dizendo que tem coisas que não mudarão? Possivelmente existem coisas que possivelmente não mudarão. Irmã, a senhora está falando em base em quê? Deus tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo? Não. Tirou? Não. Deus mudou a situação? Não. Mas o que foi que Deus disse a Paulo? O que foi que Deus disse a Paulo? A minha graça vai ser suficiente para você acordar, levantar, caminhar, prosseguir, adorar, glorificar, se alegrar, frutificar, produzir, abençoar. O Espírito não vai te parar. Glória a Você pode profetizar essa palavra comigo? Pode? Você tem coragem de dizer? Tem? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: o espinho pode não sair, mas ele não te para, não te mata e nem impede de Deus fazer na tua vida o que Ele te chamou e Ele te vocacionou para fazer, porque a graça dEle é suficiente. Parece que eu estou vendo nesta noite dizendo assim: mas como é que ela anda? Como é que ela canta? Como é que ela prega? Como é que ele trabalha? Como é que ele realiza? Se está lá o espinho, é porque a graça de Deus está em ação. E a gente vai, levanta, faz, caminha. É a graça de Deus. A graça de Deus, ela te fortalece. Sabe por que você vai esperançar e vai continuar? Porque a graça está te fortalecendo. Porque o favor de Deus, a ajuda de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus está te fortalecendo. A Bíblia diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Te fortifica. Aonde? Na graça, no favor, na benevolência, na bondade, na misericórdia que há em Cristo Jesus. Quando o espinho te ferir, quando o espinho te trouxer angústia, tu olha para Cristo, tu olha para o favor dele, para a bondade dele, para a misericórdia dele, para a ajuda dele, e em Cristo você será fortalecido. Cresça. Diga para quem está perto de você: cresça. Diga: na graça, você foi chamado para crescer. Eita, veio um negócio aqui assim de repente. E o espinho também não tem poder de deixar ninguém raquítico. Glória a Deus. Quando eu estudava, eu acredito que foi no 5º ano do fundamental. Eu fui apresentar um trabalho de ciência onde minha mente foi sobre raquitismo, é isso? Não é? Tem algum médico enfermeiro aqui para me esclarecer? É isso mesmo, o pastor está dizendo. E um dos principais motivos lá, eu não sei se mudou a ciência, se há alguns anos, não me pergunto quanto, mas faz alguns.
podia faltar. Para que a criança não ficasse raquítica. Cutuca quem está do teu lado e diz assim: Deus não te chamou para você ficar raquítica. Sabe qual é a vitamina D? A graça. A graça. É a graça. Desenvolve na graça. Cresce e aprende com a graça. Seja instruído pela graça. Debaixo deste favor de Deus, dessa benevolência de Deus, nós servimos ao Senhor. A graça é aquela que oferta a mim e a você, já estou do meio para o fim, os dons de Deus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Efésios, diz assim aos Efésios: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça nos foi dada. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Cristo pagou o preço por nós, levou cativo o nosso cativeiro para nos confiar dons, dádivas. A Bíblia ainda diz: ora, nesses dons que Ele nos confiou, há diversidades de dons, mas o Espírito que opera é o mesmo. Há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas o Deus que opera tudo em todos é o mesmo. Diga comigo: Cristo levou cativo o nosso cativeiro, subiu aos céus e distribuiu, doou dons a nós. Glória a Deus. Não existe um crente salvo em Cristo que não tenha recebido da parte dele algum dom. Glória a Deus. A Bíblia, na parábola dos talentos, pode ser usada com esse favor, esse doar de Deus, essa capacitação de Deus. Ele diz que a um deu a outro deu 2 e a outro deu. Mas a Bíblia diz que a um ele não deu nenhum. O que é que ele está dizendo? A todo crente Ele levou cativo o cativeiro para derramar sobre nós dons. Glória a Deus. Tu crê? Eu creio. Tu acredita que a graça de Deus Glória a em Deus. 2023 tem dons para dispensar sobre a tua vida? Tu acredita que existem dons espirituais, dons ministeriais e dons de operações que Ele está dizendo: eu irei derramar sobre vós? Dons espirituais nós somos pentecostais e bem conhecemos. Até um adolescente que vai para a escola bíblica, se eu pedir para ele dizer, ele vai dizer os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons operacionais. O dom de servir, o dom de administrar, o dom de governar, o dom de misericórdia.
é esse dom de administrar? São pessoas que às vezes fez faculdade ou nem fez, mas Deus dota ele com uma capacidade além do natural. Tudo que coloca na mão dele cresce. Tudo que coloca na mão dele vai. E seja lá fora ou dentro, se colocar na mão dele para administrar, o negócio vai, o negócio anda. Deus deu dom operacional de organização, de administração, um dom de liderança. São dons. Tem gente que lidera 5, lidera 10, lidera 20, lidera 200. Dons de governar. Não é no tempo da graça, mas vamos voltar rapidinho. O que foi que Faraó disse? A quem foi lhe dado o Espírito? Ele disse, tem uma tradução que diz assim, dos deuses. Para que saiba, para que consiga fazer tal feito. Se não a ti, José. O que foi que Faraó conseguiu ver em José? Que nele havia um dom que era muito além do natural, para liderar, para governar, para administrar. E Faraó, que não era nada tolo, disse: é você que eu quero do meu lado, porque em ti vejo o favor do Espírito de Deus. Dom de misericórdia, Dorcas. Quem era que colhia os órfãos, as viúvas? Quem consertava a túnica dos apóstolos? Ela não era profetisa. Ela não falava em variedade. Se falava, a Bíblia não retrata. Ela não era uma crente do manto. Mas ela tinha o dom da misericórdia. Ela socorria, ela ajudava, ela favorecia. E por causa desse dom a igreja chorou, a igreja pediu, a igreja clamou. E Pedro entrou ali e disse: levanta-te, levanta-te, porque a igreja ainda precisa da operação deste dom. Dá para você cutucar e balançar quem está do teu lado, dizer: balança, balança alguém que está do teu lado e diz assim: Deus te confiou dons. Levanta-te, pratica, age, porque a graça te confiou dons. Abra encanto, rebra, fasca, lubra, ai. Ande, rementa, ande, fui. Era tão chuva de regra. Vai que eu sou como estou eu agindo. Agora eu rementa, ele nossa. Obrigado, Jesus. Eu não posso levar, gente. Aqui, esse altar, ele tem uma graça profética, que é um negócio sério. Deus está me autorizando a dizer nessa ministração. Isso é para quem crê, viu? Coloque a mão na sua mente. Faço. Darei eu sabedoria. Ele cantou e lebria. Do pouco lo prove névia, farei muito. Churiento lo cobre lhe regia. Darei aos homens capacidades. Vocês serão que eu sou. O que eu farei? Porque vou eu dar uma
Ai meu Deus, tu retro, como não passou como me ha, tu retro como colaborou como beleza ha, tu retro que me camante lá mandai, tu que lá terá benega mai, ai a soria. Se tu ainda não está entendendo, vê o que Deus está mandando eu te dizer, bem no popular. O teu carrinho de pipoca vai ser uma frota. Mehe, tu, cai, sou, dei, for, mai, su, rei. Ele está dizendo: te prepara para contratar. Tu, mai, kyo, ré, su. Te prepara para administrar. Lei, jo, mu, nai, yo. E te prepara. Que algo sobrenatural já está acontecendo na tua vida e vai ser vista no natural, porque o sobrenatural de Deus virá sobre a tua mente e dará vida no natural da tua existência, o que Deus derramou sobre ti. A graça de Deus, ela nos alegra. Gente crente que é cheio da graça, ele tem gozo. Ele é regozijado. Você sabia que um dos significados das vertentes no grego de graça é regozijo, é prazer. Você já viu alguém dizer assim: mas aquela menina é cheia de graça? Está dizendo o quê? Que ela é uma pessoa, não estou falando na maldade da graça, que é aquela malícia, cheia de graça. Quando diz assim, alguém que passa do limite, porque o nosso português é uma maravilha, né? E uma palavra tem N's e N's e N's e N's direção. Mas quando a gente diz aquela menina, ela é graciosa. Aquela menina, ou aquela mulher, ou aquele homem, ele é cheio de graça, quer dizer, ele é alegre. Irmã, isso está na Bíblia, preste atenção. O apóstolo Paulo, João, Pedro e até o escritor aos Hebreus, quando ia começar as suas epístolas ou cartas e finalizar, eles remetiam mais ou menos isso, como está em Romanos 1:7. E todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamado para ser de santos. Quem é aqui amado de Deus? Levante a mão. Quem é amado de Deus aqui? Quem foi chamado para ser santo aqui? Olha o que ele diz: graça a vós. Pode observar as epístolas e as cartas, no início e no final. Graça a vós, graça a vocês, graça à igreja, graça aos amados. Ele está dizendo o quê? Alegria, gozo, bondade, favor, benevolência a vós. Então, um crente que é cheio da graça de Deus, ele é um crente regozijado. Ele é um crente animado, alegre. Ele é um crente que não tem medo de esperançar. Não tem, gente. Porque ele deixa que o gozo, que é uma das manifestações do fruto do Espírito, o gozo.
de Deus seja sobre todos nós. Glória a Deus. Chego na conclusão da palavra, mas eu quero que, por favor, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: não baixe a cabeça, não desista, porque a graça que a você foi revelada é para te encher de alegria, de ânimo, de regozijo, de força. E esta graça está dizendo para você: alegra-te. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Alegra-te. Por quê? Porque a graça de Deus te alcançou. Alegra-te porque a graça de Deus te salvou. Alegra-te porque a graça de Deus te libertou. Alegra-te porque a graça de Deus te colocou de pé. Alegra-te porque a graça de Deus te chamou, te vocacionou, te presenteou. Aleluia! Eita! Eu vi um pedacinho da mensagem, pastor, que o pastor disse que pegava. Eu vi aquela mensagem. Aí eu digo: dá para você pegar o que a graça te trouxe? Dá para você pegar o que a graça te trouxe? Então para que cara feia? Para que murmuração? Para que dúvida? Para que mundo? Para que pecado? Se a graça de Deus te alcançou, te alcançou. Ai, agora eu tô com vontade de profetizar mais. Diga para quem está perto de você: vai dar certo. Vai dar certo. Ai, aramaio, sereio. Aramaio. A graça de Deus te encontrou. A graça de Deus te convidou. A graça de Deus te libertou. A graça de Deus te curou. A graça de Deus vai, chega onde ninguém quer chegar. No meio dos sepulcros, na região de Gadara, está um homem possuído por legiões, comendo restos mortais. Ninguém queria estar perto, ninguém queria chegar, mas a graça que se foi manifestada decidiu visitar a região de Gadara. Glória a Deus. Jesus decidiu visitar a tua vida. Ele decidiu visitar a tua casa. Ele decidiu visitar a tua família, a tua parentela. Escuta o que eu vou te dizer: do jeito que Jesus decidiu ir para Gadara, Ele decidiu um dia ir ao meu e ao teu encontro. Ele decidiu um dia. E no dia que Ele chegou, Ele disse assim: não vai ficar como está. Ai, gente. Glória a Deus. Glória a Agora o rio é forte. Aleluia. Eu não vou pedir só para, eu vou pedir para você segurar a mão. Agora você segure com fé. E diga
Diga assim: Jesus, não te encontrou por acaso. O que Ele mudou está mudado. E o que Ele libertou, liberto vai continuar. E nesta noite, Ele está te dizendo: a minha graça é suficiente para você ir no meio da sua parentela como um instrumento meu para mostrar ao povo de Gadara que eu sou Jesus, para libertar, para transformar, para curar, para restaurar, para dar vida. Ai, é para quem crê na palavra, a tua parentela vai ficar surpreendida. A tua parentela vai ficar surpreendida. A tua parentela. Como foi isso? Eu não dava nada por ele. Eu não dava nada por ela. Eu pensei que ele ia morrer nessa desgraça, que ele ia se acabar nessa miséria. O que foi que aconteceu? Aí você diz: é a graça dele, é a graça dele, é a graça dele. Glória a Deus. Finalizo com duas palavras: a graça que alcançou Noé é a graça que revela descanso, alívio e conforto. Glória a Jesus. Tu crê? Abre a tua mão. Existe um lugar que Deus trará descanso e alívio. Do jeito que Deus guardou Noé daquele juízo, daquela condenação, daquele julgamento, porque Noé foi alcançado pela graça. Noé compreendeu que foi alcançado pela graça e ele decidiu andar com Deus dentro do propósito daquela graça. E ele viu o livramento, ele viu o descanso, ele viu o alívio, ele viu segurança, ele viu o conforto para ele, para a sua casa, para a sua família. Irmão, o que é que você está dizendo? A graça que te achou, a graça que te encontrou, a graça que te chamou, tem livramento para ti, para a tua casa, para a tua família. Dá para você crer comigo e ficar em pé, já terminando? Diga assim: eu não entro só na arca. Diga para quem está perto de você: você também não entra só na arca. Tem descanso para você e para a sua família. Tem segurança para você e para a sua casa. A graça de Deus se alcançou. E para fechar, a graça de Deus, ela te levanta, ela te ergue e ela te faz enxergar o que Deus vai fazer. Último versículo. Disse então o anjo: não temas, Maria, porque achastes graça diante de... Dá para você finalizar essa mensagem assim, dizendo para a pessoa que está ao seu lado: não temas, não tenha medo, não se assuste, porque Deus decidiu te agraciar, te favorecer, te abençoar. Ele decidiu revelar ao teu coração e
Eita, meu Deus, eu vou terminar. Pastor, eu vou passar para o senhor. Eles podia cantar? Pode, pastor liberou eles. Vou parar de falar e você canta, tá bom, filha? Olha, mandaram assim. Por que essa mulher fala tanto em línguas estranhas? Se ela falasse só em português, era melhor para a gente entender. Eu respirei fundo, me abanei e não respondi. Sabe quem responder, né? Quem não quer entender. Mas como eu e tu, crente pentecostal, quem é crente pentecostal aqui? Ouvir de Deus: não temas, não tenha medo, porque a minha graça te escolheu, te viu, e ele dizer, como ele tem dito, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Se tu crê comigo, como eu creio, levanta a mão. A graça de Deus, ela vai continuar te fortalecendo, te levantando, te ajudando. E como ele disse com Maria, forte, erguida, honrada e visionária. Quem entendeu? Forte, erguida, honrada e visionária. Aleluia! Glória a Deus! Oh, dando um exemplo, olha para aqui. A graça de Deus. Maria, fortalecida. Pode sentar, não, Carol, um pouquinho, só nesse instante. Senta aqui, ligeirinho. A graça de Deus chegou, fortaleceu, ergueu, Glória! Glória! honrou e deu a visão. Glória! Aleluia! E agora disse assim: vai, porque eu já estou indo também. Chocou, Minai, Defora, Andelega, Sora, ela eu sou. Eu não vivo por, mas eu vivo pela. Quem anda na graça não vê apenas o natural, ele consegue ver além do natural. Aí ele está dizendo: a minha graça abre a tua visão nesta noite. A minha graça te dá entendimento, te dá compreensão. Ela está te fortalecendo, ela está te erguendo, ela está te honrando e ela está dizendo: vai! Amém? Tu pode adorar com a Eurice? Quem está de posse de vitória aqui, diga amém. Deus está no barco e a vitória é nossa em nome de Jesus. Quem é pentecostal aqui? Tem crente pentecostal aqui? Tem crente pentecostal aqui? Me perguntaram quem sou eu. Querem saber de onde foi que eu soube. Estão pensando que foi muito fácil pra